Pessoal, encontrei. Pois, muito bem. Tá. Olá, pessoal. Mais um vídeo de cartomancia no ar. Hoje eu estava aqui pensando o que eu ia fazer nesse vídeo. Eu quero trabalhar com o Mestre Osho, tem o tarô Zen do Osho, Tarô da Transformação. Ele chama-se tarô, mas ele é um oráculo. Eu acho que eu já mostrei esse oráculo aqui para vocês, não tenho muita certeza. Com o passar dos dias, né, com os meses, a gente vai fazendo mais vídeos e realmente a gente vai perdendo um pouco qual que é o vídeo que a gente usou tal carta, qual o vídeo que a gente não usou. Eu vou usar hoje, então, os dois tarôs do Osho, tarô e o oráculo. Vou usar também essa carta de atributo de mestria de Peg Fênix Dubro, originado de EMF Balance Technique. Eu gosto muito dessas cartas. Eu vi elas pela primeira vez no vídeo se eu não me engano, foi da Mabel. E aí eu gostei muito dessas cartas. Eu achei elas bonitas. Olha só, são 42 cartas com atributos de mestria. Esse livreto ele é bem pequeno, mas ele é bem explicativo sobre qual é o objetivo que a Peg teve quando ela criou esse oráculo aqui. Vem nessa caixinha, é da editora Madras, tá? Ela sugere aqui no livreto dela que a gente pegue uma carta e reflita sobre a carta, pense, analise, porque são todos os atributos de mestria, a gente nasce com eles já, né? A gente tem os atributos já de mestria que vêm conosco. E no decorrer da nossa vida, a gente vai também criando, adquirindo novos atributos. E esses 42 foi o que ela pensou assim, né, para fazer para um oráculo, para a gente poder ter uma ferramenta que nos conecta com esses atributos de mestria. Então, cada atributo aqui de mestria é gratidão, neutralidade, autoaceitação. Cada um deles vai trabalhar esses atributos dentro da gente. E se a gente refletir sobre eles, pensar o que eles significam para nós, eles são melhores trabalhados, melhores desenvolvidos dentro da gente, ou até também numa jogada que você quer fazer para alguém sobre autoconhecimento, né? E a gente pergunta qual é o atributo de mestria que a gente precisa trabalhar hoje. E aí tem também uma sugestão aqui dentro do livreto, que é a sugestão de irradiação de energia central, uma postura energética. Ela dá aqui um passo a passo de como fazer uma mentalização, uma irradiação de energia partindo da gente. Eu gosto muito de fazer com aquelas meditações guiadas do Desperte o Ser, Despertar do Ser. Tem vários canais na internet que ensinam e que ajudam e que fazem essas meditações guiadas. E eu gosto muito de fazer elas guiadas porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade em focar, em parar, em centralizar. Então, para eu poder fazer isso com a orientação guiada, eu acho mais prático para mim. Mas cada um faz da forma que quiser. Então, se você é oraculista, cartomante e trabalha com os oráculos e quer adquirir esse livreto aqui, as cartas de atributos de mestria, ele é uma boa opção para fazer essa irradiação energética guiada com o livro, né? Como esse livreto que vem aqui no livro. Como que eu vou usar essas cartas aqui? Eu vou usar da forma mesmo convencional que a gente usa, que é como ela sugere ali, tá? Pegar uma carta dessas e trabalhar elas como a nossa energia, como o que a gente está precisando trabalhar no dia de hoje, nessa semana que tá vindo aí. Já que esse vídeo, geralmente eu posto um vídeo por semana, né, de cartomancia, então ele fica ali ressonando pra gente durante a semana toda, tá? Eu espero que vocês gostem desse método de trabalho. Ele é difícil de embaralhar, e aqui atrás ele já tem todas as informações sobre a carta. Para falar a verdade, ele tem as informações em vários idiomas.
em inglês, em português, em espanhol, em francês, e tem mais alguns idiomas aqui que eu não estou reconhecendo no momento. Mas no livretinho vem tudo especificado, tudo certinho. Como eu não enxergo direito essa parte aqui, eu tenho que ficar, né, mostrando bem de perto para mim, então não vai me influenciar na escolha da carta agora, tá? Eu vou embaralhar da forma que eu consigo, porque a carta é bem grande, ó. A minha mão é pequena. E olha só, a carta ela pega todinha a minha mão. Fica muito difícil de embaralhar. Embaralhar ela da forma que eu consigo, para a gente poder ver qual atributo de mestria que tem que ser trabalhado ou que precisa ser observado nessa semana para nós, tá? Para todos nós que estamos aqui no nosso, vendo essas tiragens, assistindo esse vídeo. O bom de ter memória curta é que eu faço o vídeo, daqui a pouco eu esqueço o que eu falei no vídeo, e aí eu vou assistir, e aí ele... É claro que eu vou me lembrando do que eu falei, né? Mas assim, aí eu... Nossa, que legal. Daqui a um tempo vai ser bem legal para que eu possa revê-lo. Olha só como essa carta aqui, ó, tem as cores da carta do Osho. Parecida, né? Vamos lá. Concentração aí, vocês, eu aqui. Vamos retirar uma carta. Vou tirar uma carta aqui do meio, tá? Não vou ver qual é a carta. Vou simplesmente tirar essa carta aqui. Integridade. Integridade, uma qualidade de honestidade e princípios fortes. O estado de ser inteiro e não dividido. Interessante, né? Dá para trabalhar com a geometria sagrada, para quem gosta de trabalhar. Me veio bem forte Metatron, Arcanjo Metatron, né? Ou é Metatron, sempre esqueço como que fala o nome dele. E a naturalidade, a neutralidade, né? Neutralidade, ó, a carta que eu falei que era parecida. Ficou aqui no fundo do deck. Deixa eu ler sobre ela também. Um estado de ser imparcial ou desapegado que reconhece a adequação dos eventos e perspectivas de um ponto de vista cósmico. Também eu vejo essa carta da neutralidade como assim, não absorver nada, ser imparcial. Vem a raiva, vem a tristeza, vem a angústia e você fica naquele estado zen, né? Que o Osho sempre fala, né? No estado de não ter reações, né? Não ser reativo. Ficar ali na sua tranquilidade, não deixar que nada te abale. A neutralidade também pode estar falando disso. Mas vamos trabalhar com a integridade hoje, tá? O estado de ser inteiro, por completo. Eu esqueci de trazer o livreto do Osho, porque algumas cartas eu esqueço quando é valete, quando é cavaleiro, por causa do símbolo. O símbolo é diferente. Sim. Eu gosto muito desse tarô do Osho, eu acho ele muito profundo. Vamos ver quais as informações que ele tira pra gente. Recentemente, acho que foi ontem, que eu vi no canal da Mabel, ela fazendo uma jogada, pegando todos os aspectos espiritual, material e emocional e trabalhando eles. Colocando assim na mesa de uma forma bem explícita, a parte espiritual com a parte material e a parte emocional. Eu vou fazer alguma coisa parecida com aquilo, tá? Não igualzinho, porque eu não gosto de fazer nada igual a ninguém. Mesmo porque quando a gente copia muito as pessoas, fica muito artificial, né? Eu gosto sempre de imprimir a minha visão sobre as questões. Então, eu vou colocar aqui integridade bem no centro, com a parte espiritual para ser trabalhada. E vamos ver o que nós precisamos, como que nós precisamos trabalhar. Vem o 4 de ouros, o avarento, aquela mulher que se enfeita tanto que ela até fica feia, né? De tanto enfeite, de tanta coisa que ela adquire. Ter tantos bens materiais e não cuidar da espiritualidade. Pode servir como um alerta para nós, quando a gente olha muito para a parte material e pouco para a parte espiritual. A parte material é muito importante. O 4 de ouros ele também me fala muito de autocuidado. Na leitura de ontem, eu fiz uma mensagem extra aqui para o canal, já saiu, e apareceu o 4 de ouros no tarô de Mermaid. Ele vem com uma mulher se olhando no espelho,
uma mulher não, uma sereia no caso deles lá. E fala também do autocuidado, da autoproteção, né, de se proteger demais. Também tem essa questão para ser olhada no 4 de ouros. Ou ligar muito para o lado material e pouco para o lado espiritual, ou lidar também muito para o lado para si mesmo e não olhar para o outro, ou olhar demais para o outro e não olhar para si mesmo. Tem todas essas questões. Tem os lados luzes e sombras dessa carta. Vamos ver com as demais cartas qual que é o lado que vai ficar mais explícito aqui pra gente. A próxima carta é o Mestre Osho, que é uma carta que ele colocou a mais nesse tarô dele. O que a gente precisa trabalhar? O Mestre dentro de nós, a nossa integridade, né? Como fala aqui da integridade, nós precisamos trabalhar bastante o total, a totalidade das coisas, das questões, né? Vamos ver aqui mais. O que mais que fala? 3. A criatividade. Seria a imperatriz no tarô comum. E aqui fala sobre a criatividade. A imperatriz também fala de autocuidado, fala de cuidar dos outros também. Até onde a gente tem que cuidar bastante dos outros e não cuidar muito de nós? Será que é assim que tem que ser? Não, né? Acho que tem que ter uma integridade, uma totalidade nessa questão. Cuidar da gente, mas também cuidar do outro. Essas 3 cartas aqui juntas no lado da materialidade, que é o lado esquerdo, né? É o lado da ação, o lado do fazer, concretizar. Ela tem o Mestre Osho aqui no meio como um ponto de equilíbrio entre o autocuidado, a autopreservação e o cuidar do outro. Olha só, as 3 cartas. O cuidar de si mesmo, o cuidar do outro e aqui um ponto de equilíbrio. Achar o mestre dentro da gente para que a gente possa equilibrar o dar e receber, o cuidar de si mesmo e o cuidar dos demais. Isso é o que está sendo pedido para ser trabalhado hoje. Agora, do lado emocional, do lado das nossas emoções, o que será que vem? O florescimento, essa carta eu acho muito linda, é a Rainha de Ouros. A solitude, que é a carta do eremita, perdi a palavra, que é diferente de solidão, é se resguardar, né? É entrar para si, é cuidar da sua intuição. A Rainha de Ouros, ela é muito intuitiva. E o 9 de paus, a exaustão. Uma pessoa que está pensando demais, que fica imaginando demais, fica, sabe, tendo várias ideias, vários ímpetos de ideias, mas não concretizando. E aí acaba ficando cansado. As emoções estão muito cheias de ideias, mas precisa de uma solitude, de uma integridade consigo mesmo. Ela está sentada em cima da flor de lótus, em cima das emoções dela. Está ali só recebendo. Aqui é interessante que nos 2 lados veio uma questão de integração, né? A carta do meio parece que integra as 2 cartas. A exaustão de fazer, de trabalhar, se sentir no limite, até o limite e ter que cuidar de si um pouco também. Olhar para suas emoções com bastante cuidado, com bastante acolhimento. Ficar um pouquinho em silêncio, sair um pouco do burburinho. Eu vou ler de novo só para eu me lembrar. Uma qualidade de honestidade e princípios fortes. A honestidade consigo mesmo, o estado de ser inteiro e não dividido. Exatamente. Integrar-se a tudo e a todos. A totalidade. No fundo do deck aqui está o 7 de espadas, a política, que fala sobre honestidade, né? De não usar máscaras, de ser honesto consigo mesmo e também não entrar na politicagem das pessoas. Ter uma certa política até um certo ponto. A política ela é boa quando ela é para o bem de todos, né? Quando ela é uma mediação para todo, assim, para que todos fiquem bem. Quando as leis são utilizadas para fazer bem para todas as pessoas, para uma comunidade. Quando a política entra na politicagem, na parte de vamos cuidar só de uma questão e vamos descuidar de outra questão, gerando um desequilíbrio, ela gera uma questão dúbia
uma questão falsa, uma questão de desonestidade, né? Infelizmente é o que a maioria dos políticos fazem, né, com o nosso país e com as questões que são tão importantes para o bem comum. Vamos ver o que Osho fala sobre isso, no sentido de um esclarecimento sobre essa questão. Vamos ver aqui a palavra, digamos que seja o conselho final para essa leitura. Essa leitura ficou mais profunda. Bom, Osho é sempre profundo, né? Quando vocês querem uma leitura profunda sobre alguma coisa, alguma situação, peguem Osho. Porque Osho realmente vai lá no cerne da questão. As cartas dele sempre falam um pouco mais do que o óbvio. Hoje mesmo eu tive uma lição, aprender um pouco mais de olhar um pouco mais além do óbvio. Eu estava fazendo uns testes, umas leituras para estudo, e aí eu me deparei com uma carta que eu sempre penso a mesma coisa quando eu vejo aquela carta, e eu queria um ponto de vista diferente. E aí eu pedi ajuda para um amigo que estava bem assoberbado, que estava falando que já vinha comunicando a gente que estava assoberbado tudo, mas eu gosto do olhar dele, do olhar carinhoso, cuidadoso que ele tem sobre as coisas. E aí eu pedi uma opinião dele e, nossa, foi maravilhoso, porque toda vez que a gente abre o leque de informações para outras opiniões, às vezes até diferentes das opiniões da gente, e eu prefiro que sejam diferentes mesmo, porque era isso que eu estava procurando, eu gosto muito do aprendizado. Isso é que é integridade, que é integrar o todo, os opostos. Os opostos, eles não só se atraem, como eles se complementam, né? Você pode ver isso no direito e esquerdo, no masculino e feminino, no yin e yang, nas cores. Quando a gente complementa as coisas, é muito mais gostoso. Eu acho super divertido. Adoro esse meu trabalho, adoro trabalhar com colorimetria, adoro trabalhar com cartas, com pessoas, com ideias. A gente sempre vê coisas diferentes, aprende coisas diferentes. Vamos ver então qual a carta que saiu aqui. Eu embaralhei, né? Enquanto eu estava falando com vocês, cortei e tirei a primeira carta que estava aqui na frente, que é a carta número 11, o reconhecimento. Se eu bem me lembro dessa carta, o que ela quer dizer, está bem complementando tudo mesmo que a gente está falando aqui. Eu vou pegar aqui a carta 11, a história sobre reconhecimento. O mestre, o jardineiro e o hóspede. O maior anseio da mente é ser extraordinária. O ego tem sede e fome de que reconheçam que você é alguém que realizará esse sonho por meio da riqueza, ou alguém que realizará esse sonho por meio do poder ou da política. Pode ser alguém que realize esse sonho por meio de milagres, de truques, não importa, pois o sonho continua sendo o mesmo. É insuportável não ser ninguém. E esse é o milagre. Quando você aceita sua nulidade, quando você se torna tão comum quanto todos os outros, quando você não espera mais nenhum reconhecimento, quando consegue existir como se não existisse, estar ausente é o milagre. Estar ausente é o milagre. Eu não sei se vocês entendem quando eu mostro as cartas. Para mim tá muito clara a mensagem de que para ser íntegro, para ser total, para manter a mestria de integridade, que é sobre o que essa carta vem nos falar hoje, é preciso silenciar e utilizar o mestre interior. O mestre interior e o eremita, eles são dois mestres, para falar a verdade, né? O eremita, ele é um mestre, ele é um sábio. Na solitude dele, em estar sozinho com ele mesmo, ele vê insights maravilhosos, ele consegue achar saída para solução para todas as questões dele. E integrar tudo isso é muito importante. Integrar o mestre interior, integrar o florescimento e a criatividade. É uma imperatriz e uma rainha de ouros. Uma rainha de ouros é quase uma imperatriz, porque ela é uma rainha que tem a materialidade dentro dela integrado com o coração, com o saber, com o conhecimento profundo. E a criatividade, a imperatriz, ela é a união de todas as rainhas. Ela também tem uma rainha de ouros dentro dela, também tem uma integração. Então tudo está falando sobre o mesmo assunto: deixar a exaustão e os aborrecimentos e a corrida
do exterior, proteger-se um pouco, mas também acolher-se também um pouco, né? Continuando aqui sobre a carta do Mestre Osho, né? O reconhecimento. A gente sempre procura o reconhecimento, né? Pelas coisas que a gente está fazendo, ou para o que a gente é, um reconhecimento, né? O que será que é o reconhecimento? Será que é a gente se aceitar do jeito que, na integridade, acolhendo todos os nossos valores, né, os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas sombras, luzes, saber que algumas pessoas vão reconhecer o que a gente está fazendo, outras pessoas não vão reconhecer. O que é o reconhecimento para você? Para e reflita um pouquinho sobre isso. É aquela questão ali que eu estava falando para vocês, né, do mestre, da solitude, de você estar tão exausto, os seus sentimentos, né? Porque aqui, ó, desse lado fala dos sentimentos, das emoções. Os seus sentimentos é de exaustão, parece que você está nadando, correndo e não está chegando a lugar nenhum, ou você não está sendo reconhecido, ou você não está tendo o merecimento que você acha que tem que ter. Não é nenhum merecimento, é reconhecimento mesmo, é atingir as suas metas, é isso. Você está correndo e não está atingindo as suas metas. Mas será que você não está mesmo atingindo as metas? Será que todo esse percurso, tudo isso que você está fazendo é em vão? É um caso a se pensar, porque não é em vão. O reconhecimento não é ser reconhecido publicamente, é se auto-reconhecer. Ai meu Deus, esqueci do microfone, gente. É sentir que o que vocês estão fazendo está refletindo, está reverberando em alguém, está sendo útil para vocês mesmos e para pessoas da sua família. Você tem um reconhecimento, sim. Você não é uma pessoa comum. Nós somos incomuns e ao mesmo tempo comuns, porque cada um é único, mas cada um é especial. Cada um tem a sua especificidade, ao mesmo tempo que cada um é uma parte de um todo. Se cada um de nós faz uma parte, age de uma forma que se integre a tudo, que se sinta integrado e se sinta reconhecido e que tenha um auto-reconhecimento também, porque não é só as outras pessoas perceberem o que você está fazendo, é você perceber que o que você está fazendo não é em vão. Eu acho que é mais sobre isso que fala essa carta do reconhecimento. Saber que mesmo não estando nos holofotes, quando você sai um pouquinho dos holofotes, você tem o seu florescimento. Você tem a sua magnitude, você tem criatividade. Aí aqui tem uma história, é uma história linda, uma das mais belas do Zen. Eu não vou ler essa história toda não, tá? Um mestre muito importante lá para o Zen, muito reconhecido, com uma reputação muito boa. Ele estava cuidando do jardim dele e uma pessoa chegou para visitá-lo. E quando ele chegou lá na casa, ele foi recebido por um serviçal. O serviçal falou para ele que era só entrar, que o mestre estava no jardim, e ele entrou lá no jardim do mestre e não encontrou o mestre, porque ele encontrou um homem cuidando do jardim, com a mão suja de terra, mexendo na florzinha, adubando, cuidando do jardim dele, tirando as ervas daninhas, e ele achou assim que esse homem era muito simplório para ser um mestre, para ser uma pessoa tão importante como era o mestre que ele estava indo falar, com quem ele estava indo falar. E aí ele falou, não, eu sou o mestre. Aí ele falou, não, você não é, você é o jardineiro, você é um simples jardineiro. Mas não, o mestre, ele era também, além de ser um mestre, ele era um jardineiro. E ele mostrou para essa pessoa que fazendo coisas muito simples, mesmo fazendo coisas muito simples, ele não perde a essência dele, que é cuidar, que é ser uma pessoa sábia, uma pessoa generosa. Então, o reconhecimento, às vezes, é você reconhecer nas pequenas atitudes, nos pequenos serviços, a sua magnitude, a sua integridade. Eu acredito que seja bem essa a mensagem que essas cartas nos trouxeram hoje. Largar as máscaras, largar a política. Olha só, vem aqui a carta de baixo, eu compartilhar com a Rainha de Paus. Parar de se auto-julgar, de se defender demais e de também se enganar ou enganar as pessoas. Mas aqui fala muito do interior, do seu interior. Tirar as máscaras para o mundo
e mostrar quem você verdadeiramente é. E mostrar que você pode ser uma pessoa simples, fazendo coisas simples, mas cuidando do seu dia a dia e sendo íntegro, não só íntegro, como integrado também nas suas ações, num todo. É sobre isso, como dizem o pessoal hoje em dia. Eu peguei aqui essas cartinhas são cartinhas de gratidão, que falam de gratidão. Vamos ver que cartinha é essa. É uma cartinha de papelão que tem na livraria. Eu achei ali na livraria daqui da minha cidade, de Joinville, né? Eu achei essas cartinhas na livraria lá, elas são bem cartinhas baratinhas, feitas de papelão, simples, mas muito interessantes. Eu tenho da gratidão, tenho da prosperidade e tenho as cartinhas também do amor incondicional, né? Do amor no todo, né? Do amor por si mesmo. Gratidão é quando a gente abraça Deus para dizer muito obrigado. Agradeça por sua fé e exercite-a todos os dias. A fé vem pelo ouvir, pelo refletir e pela prática da oração. Respire fundo, ore e agradeça. Tu és meu Deus, graças te darei. Salmo 118, versículo 28. É o que está escrito aqui, atrás da carta. Dar graças a Deus por ser quem você é, abraçar o seu interior, a sua integridade. Esse é o atributo de mestria hoje. O segredo dos atributos de mestria que a Peg Fênix fala é sobre a prática. Toda vez que você pratica um atributo de mestria, toda vez que você pratica no dia a dia, fazendo coisas simples, que não precisam de reconhecimento, não precisam de holofotes, você está fazendo alguma coisa, você está praticando um atributo de mestria. E aí você praticando ele todos os dias, esse é o segredo para se chegar à mestria. A mestria desses atributos, a ser um mestre, como esse mestre aqui, jardineiro. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Espero que não tenha ficado muito confuso. Esse método aqui de tiragem, né, ele pode ser complementado aqui embaixo, por exemplo, com um Lenormand, e aí desenvolver essa parte aqui dos sentimentos, essa parte do material e falar mais sobre o assunto e discorrer mais sobre o assunto. Tá certo, pessoal? É isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Tenha feito sentido para alguém. Curtam, comentem, compartilhem. Principalmente, comentem o que vocês estão achando das leituras. Se vocês estão gostando dessa nova edição, eu estou com um editor aí top, fazendo minhas edições para mim. Eu espero que vocês estejam gostando. Essa maquiagem aqui é um make que eu fiz para o vídeo de make, para o último que vai ainda sair, vai ao ar. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, tenham um bom dia, uma boa tarde e até a próxima semana.